Muito bom dia. São 11 horas e começaremos, como é hábito, às 11h10. Olha, já está.
Pois bem, bom dia a todos. Hoje continuamos a falar sobre continuidade. Aquilo que vocês viram até há pouco era o enunciado do teorema de Weierstrass, que é um teorema importante sobre continuidade, dito um teorema de continuidade global, porque não, é um resultado que tem a ver com uma função ser contínua num conjunto que não se limita a um ponto. Uma coisa são aqueles resultados sobre continuidade e operações algébricas, ou continuidade da função composta. Outra coisa é este tipo de resultado. Temos que ter uma função contínua num conjunto com certas propriedades, e que pode ser um conjunto, digamos, grande em algum sentido, e tiramos conclusões hum, sobre o contradomínio da função. Portanto, neste caso particular, analisando o que fizemos na aula passada, um enunciado possível do teorema de Weierstrass é que funções contínuas transformam conjuntos limitados e fechados em conjunto limitado e fechado. Como vocês devem estar lembrados, tirámos partido na aula passada de sabermos caracterizar várias coisas através de sucessões para chegarmos aqui e tirámos partido do teorema de Bolzano-Weierstrass. Bom, a aula de hoje é sobre um outro resultado de continuidade global, que juntamente com o teorema de Weierstrass nos vai permitir dizer coisas sobre, por exemplo, o contradomínio de funções contínuas. Os dois juntos vão ter consequências bastante agradáveis para o futuro. O teorema de hoje, portanto, o outro resultado, nós vamos usar frequentemente para percebermos o que fazer, para poder dizer coisas sobre contradomínios de funções contínuas, é um vosso velho conhecido, que é o teorema do valor intermédio, que tipicamente chama-se no ensino secundário teorema de Bolzano. Porquê de valor intermédio? Porque pode-se enunciar de várias maneiras e uma maneira possível vai ser, se eu tenho uma função contínua num intervalo e toma um certo valor num ponto e outro valor noutro ponto, então de certeza toma todos os valores intermédios entre esses dois. Seria uma maneira de dizer. Eu vou ser um pouco mais formal a enunciar o teorema, dizendo algo que vai implicar isso. Embora essa formulação que eu acabei de citar também implica que eu vou escrever agora. Mas como eu estou interessado em falar de propriedades de contradomínio, funções contínuas, vou chamar, vou iniciá-lo assim. Ou seja, f definida em I, do conjunto de R com valores em R, contínua, com I um intervalo. Já agora, o que é um conjunto ser um intervalo? Que é uma coisa que todos achamos que sabemos, não é? Portanto, um conjunto é um intervalo se dados dois pontos no intervalo, todos os valores intermédios estão no conjunto, certo? De maneira que, mais uma vez, aquele nome de valor intermédio vem à baila. Vem à baila. Com um intervalo. Então, portanto, enunciando isto de uma forma parecida com o que eu tinha feito o teorema de Weierstrass há bocado,
o contradomínio é também um intervalo. Portanto, funções contínuas, pelo teorema de Weierstrass, transformam limitados e fechados em limitados e fechados. Pelo teorema de valor intermédio, transforma intervalos em intervalos. Okay? Estas duas propriedades juntas vão ser muito úteis no futuro em problemas concretos. Isto, claro está, que é negociado de outras maneiras. A primeira coisa que vocês devem ter ouvido falar, a primeira versão do teorema de valor intermédio que vocês devem ter ouvido falar, deve ter dito qualquer coisa. Seja f uma função definida no intervalo. Num ponto toma um valor positivo, no outro toma um valor negativo. Então, algures, entre esses dois pontos, existe um ponto onde a função tem um zero. Ok? Claro está que é enunciada assim para vos motivar com falar de zeros de equações, etc. Mas isso é equivalente ao que eu estou aqui a escrever. Bom, porque é que isto funciona? Pois bem, vou mostrar-vos que é bastante mais fácil que o teorema de Weierstrass. O teorema de Weierstrass precisa de mais preparação para ser demonstrado. Aqui, o que nós vamos utilizar é bastante mais comezinho. Ou seja, em particular, o ingrediente essencial vai ser o nosso velho querido axioma do supremo dos números reais. Ok? Portanto, não vai ser nada muito sofisticado como o teorema de Bolzano-Weierstrass. Desta vez, coisas vão ser mais simples. Portanto, se eu quero demonstrar isto, como é que eu faço? Bom, suponha-se que o contradomínio não era um intervalo. Okay? O que é que isto quer dizer? Bom, queria dizer, uh, então, existiam y, z e w reais, tais que y era menor que z, e este é menor que w, com o y e o w, desculpem, com o y e o w no contradomínio e z não pertencente ao contradomínio. Okay? Portanto, há um buraco pelo meio, certo? Portanto, o contradomínio, arranjamos dois pontos no contradomínio, há um ponto entre eles que não está lá no contradomínio. Ok? Portanto, muito simplesmente, não ser um intervalo, é isto que quer dizer, de acordo com a definição de intervalo que eu tinha dado há bocado. Ok? Bom, e agora? Pois bem, eu vou sugerir-vos o que fazer da seguinte maneira. Vamos fazer aqui por aqui uma cópia da reta real e outra cópia da reta real. A função f vai de um lado para o outro. Ok? E, portanto, para a esquerda terei o domínio, para a direita tenho o contradomínio. Ok? Conjunto de chegada, que é o F, e depois vou ali sugerir-vos o que é que se passa com o contradomínio. Portanto, aqueles y, z, w, okay, estarão aqui do lado direito. Podemos imaginar-vos assim, não é?
E agora, do lado esquerdo, há pontos no domínio, mas eu posso nitidamente dividir os pontos no domínio de acordo com o seguinte critério. Ou bem que o valor da função no ponto é maior que z, ou bem que é menor do que z. Certo? Porque no contradomínio tenho pontos do contradomínio para a direita e para a esquerda do z. Certo? Agora, esses serão imagem, qualquer coisa, no domínio. Uns vão para o lado esquerdo do z, outros vão para o lado direito. Já agora, eu vou querer ser mais sugestivo ainda com cores aqui e vou voltar a fazer o W noutra cor. Ah, portanto, o meu W será verdinho para podermos distinguir isto tudo. Portanto, Y e W pertencem ao contradomínio. Não sei muito bem como é que é o contradomínio, mas estes três pontos eu conheço. E agora vou olhar para o domínio e separar o domínio em duas partes que eu sei, tanto quanto eu sei, estão misturadíssimas, não é? Terei pontos, digamos, verdes, portanto, chamar aqui um conjunto A1, conjunto X em A, tais que f de x é maior que z, certo? E A2, conjunto X no conjunto, eu pus ali A, mas é I, não é? Em I, tais que f de x é menor do que z. Ok? Portanto, eu aqui separo também eu estou a separar os pontos do domínio em verdes e azuis, que, tanto quanto eu sei, será uma grande atrapalhada ali no domínio, porque há os azuis vão para algures à esquerda do Z e os verdes vão para algures à direita do Z. Okay? Portanto, eu tenho aqui dois conjuntos, o A1 e o A2. Okay? Bom, portanto, eles não vão necessariamente para o W e para o Y, vão para qualquer coisa que está aqui deste lado. Portanto, há imagens de azuis para a esquerda do Z e imagens de verdes para a direita do Z. Okay? Bom, como é que vamos prosseguir? Da seguinte maneira, para já, vamos esquecer o que se passa no contradomínio. Portanto, o contradomínio está arrumado desta maneira muito jeitosa. A situação é muito semelhante àquilo que tínhamos no teorema de Weierstrass. Ou seja, começávamos por olhar para o contradomínio, ok? E depois voltávamos para trás no domínio, e no domínio, em princípio, tinha uma grande atrapalhada, ok? Para pôr alguma ordem na atrapalhada, no teorema de Weierstrass, o que eu precisei foi de aplicar o Bolzano-Weierstrass, para arranjar uma substituição, etc. Portanto, agora também preciso manter alguma ordem no domínio, de alguma maneira. Ok? Bom, como é que faço isso? Vamos apagar aqui um pedaço que eu tinha escrito. E vamos voltar a fazer agora um diagrama, mas do domínio, um bocadinho maior.
Portanto, vamos pensar do Mi. Portanto, tem aqui conjunto I, o intervalo I, alguns, o amarelo, ok? E vamos pegar num ponto verde e num ponto azul alguns, ok? Vamos supor, para fazer o desenho, que o ponto verde está à esquerda do ponto azul, ok? Se por acaso for ao contrário, isto também funciona, mas vou deixar isso ao vosso cuidado. Portanto, eu supus que sejam A e B, pertencentes aí, tais que A pertence àquele conjunto A1 e o B pertence ao conjunto A2, ok? Portanto, aqui com cores, o B é azul e o A é verde, ok? Bom, e agora vamos fazer o seguinte. Vamos olhar, portanto, eu fiz aquela observação que é importante. Portanto, é análogo de A for maior que B, ok? Portanto, este é análogo se A for maior que B, é tudo igual. Portanto, o meu argumento vai se limitar a esta situação, com o verde à esquerda do azul, mas deixo ao vosso cuidado ver que não vos estou a vigarizar. Okay? E agora vou fazer o seguinte, que é onde entra o axioma do Supremo. Vou considerar o conjunto de todos os pontos verdes, ok? Uh, tais que estão à esquerda do B, ok? Seja S o conjunto dos X pertencentes a A1. O A1 era o conjunto dos pontos verdes, aqueles onde a função toma um valor menor que o Z. Tais que X é menor do que o B. Okay? Este conjunto é não vazio, e é majorado. Porquê? Porque o B é um majorante, certo? Portanto, portanto, é um conjunto não vazio, majorado. Logo tem um supremo. Muito obrigado por terem reparado. Faltava aqui um traço, não é? Do conjunto vazio, ok? Portanto,
existe Supremo yes. Okay? Ora bem, o Supremo yes está a algures. Pode ser que seja o próprio B, ok? Ou pode ser que seja algo menor que o B, mas não faz diferença. Portanto, vamos marcar aqui Supremo de S está ali algures. Okay? Bom, como é o Supremo de S, para a direita, como é o Supremo é uma majorante do conjunto, não há pontos verdes para a direita do Supremo de S e menores ou iguais a B. Ok? Portanto, para a direita do Supremo de S, vai ser tudo azul. Certo? Bom, para a esquerda, não necessariamente. Mas, se eu pensar numa vizinhança do Supremo de S, uma coisa eu posso dizer, lá dentro existem pontos azuis. Ok? Portanto, pontos do A2. Mas, graças à definição do Supremo e aquela caracterização do Supremo que nós vimos, aquela que eu dizia que servia mais para fazer contas, envolvendo qualquer que seja o Epson. Qualquer que seja o Epson, ou seja, qualquer que seja o tamanho desta vizinhança, eu vermelho estou a pôr aqui uma vizinhança Epsilon do Supremo de S. Qualquer que seja o Epsilon que eu escolha ali, de certeza que lá dentro há pontos verdes. Ok? Não são todos pontos verdes. Mas haverá pelo menos um. Aliás, há infinitos. Eu vou fazendo o Epsilon cada vez mais apertado e consigo sempre arranjar. Graças a essa propriedade do Supremo, consigo arranjar lá um ponto verde dentro. Okay? Bom, graças a isso, e tal e qual como a um argumento parecido com o que também usámos no Teorema de Weierstrass, eu começava por dizer, consideremos o Supremo, existe de certeza uma sucessão convergindo para ele, eu agora posso dizer, por um lado, só há pontos azuis para a direita, não é? Qualquer que seja aquela vizinhança, eu consigo arranjar uma sucessão de pontos verdes, portanto, é melhor voltar a dizer, portanto, variando o epsilon, tornando o epsilon cada vez mais pequeno, eu consigo arranjar sucessões, pontos verdes, tendendo para o Supremo de S, e de pontos azuis. Pontos azuis é fácil, não é? Porque à direita do Supremo de S há só pontos azuis. Para os pontos verdes é que preciso usar aquela coisa mais sofisticada da caracterização do Supremo. Okay? Portanto, por este processo, eu consegui arranjar sucessões xn e yn tendentes para o Supremo de S, okay? Com as seguintes propriedades. Portanto, vamos pagar aqui de novo qualquer coisa. Professor, posso colocar uma questão, por favor? Pode. Diga. O que quer dizer o E análogo se A maior que B? Que não vou fazer, mas que você se preocupa com essa situação. Ou seja, eu supus, para fazer este argumento, todos os que tinha pontos verdes, acho que, portanto, eu supus assim, consideremos dois pontos, um verde e um azul, e suponho que o verde está à esquerda do azul.
que eu estou a dizer é que mutatis mutantis, ou seja, mudando aquilo que precisa ser mudado, se o verde estiver à direita do azul, é a mesma coisa. Ok? Portanto, não vou fazer, mas é uma trivialidade. Ok? Portanto, dizia eu, arranjei, garanti que há sucessões de pontos verdes convergendo para aquele supremo e sucessões de pontos azuis. Okay? E agora, o que é que eu posso dizer dos valores da função na sucessão de pontos verdes? Da maneira que eu tinha definido o conjunto A1, que era o conjunto dos pontos verdes, os valores aqui são sempre menores do que aquele valor que faltava, que era o Z. Okay? Por outro lado, nos pontos azuis, eu arranjo sempre valores maiores que Z. Ok? Bom, mas esta função f é contínua. Como é contínua, os xn's convergem, os yns também convergem. Portanto, eu vou usar continuidade. Para tirar a conclusão que o limite estes f de xn's vão convergir para onde? Para o f do limite da sucessão xn, que é o supremo de S. Portanto, o que é que eu posso dizer sobre o f do supremo de S? Bom, se todos os termos da sucessão eram menores que z, certeza que o limite é menor ou igual a z. Por outro lado, racionando da mesma maneira, com a sucessão dos yn, os f's de yn eram todos maiores que z, portanto, por continuidade, eu tiro que o f do supremo de S é maior ou igual a z. Bom, mas se o f do supremo de S é por um lado menor ou igual e por outro lado maior ou igual, estas duas coisas juntas permitem-me chegar à conclusão: o f do supremo de S é igual a z. Só que eu tinha começado por dizer que z era um valor da função que nunca era assumido. Eu tinha começado por dizer, vamos supor que o contradomínio não é um intervalo e que tem três valores y, z, w reais, tais que o y e o w estão no contradomínio, o y é menor que z e é menor que w. Ok? E o z não era assumido. Só que eu agora consegui descobrir, recorrendo a esta construção, usando o axioma do supremo, de facto é obrigatório ter um ponto algures que toma valor intermédio. Okay? Portanto, isto está feito. Lá está que havia aquela agora a possibilidade do B ser menor do que A, mas deixo ao vosso cuidado verificarem que eu não vos aldrabei substancialmente. Okay? Bom, então temos à nossa disposição o teorema do valor intermédio. Vamos lá ver como é que podemos usar em situações muito concretas, portanto, com uma funçãozinha com uma definição relativamente simples, como é que nós podemos tirar conclusões sobre o seu contradomínio usando simultaneamente os teoremas de Weierstrass e de valor intermédio. Okay? Portanto, um exemplo. Eu vou escrever aqui uma função um bocadinho biruta, não é?
biruta para vocês não pensarem, eu vou calcular a derivada e não sei o quê. Bom, poder calcular a derivada vão poder, só que descobrir zeros da derivada não vão poder assim muito facilmente. Portanto, eu vou pôr aqui qualquer coisa como x quadrado vezes 1 menos x ao cubo vezes logaritmo de x quadrado mais 2. Ok? Assim já é suficientemente simples, por um lado, mas suficientemente horrível, por outro, do ponto de vista de vocês dar-vos um ataque de calcular derivadas. Ok? Reparem que se esta função só estiver definida para o intervalo 0,1, ou então se estiver definida para todo o x que faça sentido, restrinjam ao intervalo 0,1, se faz favor. No intervalo 0,1, aquele x quadrado é maior ou igual a 0. 1 menos x ao cubo é maior ou igual a 0. É 0 no 1. Okay? E o logaritmo de x quadrado mais 2, de certeza que é positivo. Certo? Ok. Portanto, este fator é sempre positivo. Este é maior ou igual a 0 e este é maior ou igual a 0. Ok? Portanto, naquele domínio, nota. Okay? Bom, o que é que eu posso dizer sobre o contradomínio? O contradomínio seria este conjunto. Bom, o intervalo 0,1, fechado do lado 0 e fechado do lado 1, é limitado e fechado. Okay? Portanto, três coisas importantes. É um intervalo, é limitado e é fechado. Okay? A função é contínua. F é contínua. Bom, então, posso-lhe aplicar tanto o teorema de Weierstrass como o teorema do valor intermédio. Okay? Portanto, eu acabei de verificar as hipóteses tanto para um como para o outro. Então, o que é que eu posso dizer sobre o contradomínio? Portanto, as hipóteses de ambos os teoremas estão verificadas. O que é que a tese me diz? Bom, a tese diz-me que f de 0,1, contradomínio, pelos teoremas, não é? Ai, já agora, pode ser que algum de vocês esteja a duvidar que a função é contínua, não é? A função é um produto do x quadrado, que é um polinómio, com 1 menos x ao cubo, que é um polinómio. Portanto, os polinómios sabemos que são funções contínuas. Portanto, bom, tudo isso era um polinómio. Portanto, esse fator x quadrado vezes 1 menos x ao cubo não oferece dificuldade. O logaritmo de x quadrado mais 2, x quadrado mais 2 é um polinómio, e o logaritmo é uma daquelas funções que nós acreditamos piamente que é contínua, ok? E que iremos justificar que é contínua, mas só daqui a algum tempo. De maneira que eu estou a acreditar que o f é contínuo. Pelos teoremas de Weierstrass e de valor intermédio, dizia eu, f de 0,1
será um intervalo, isto pelo teorema do valor intermédio, e limitado e fechado. Será que podemos dizer mais alguma coisa? Bom, podemos. No 0,1, a função toma o valor 0, em 0 e em 1. Okay? Toma valores estritamente positivos em todos os outros pontos. Portanto, eu até posso dizer algo melhorzinho do que isto, por análise do sinal da função, que é que esse intervalo é limitado e fechado, o seu extremo inferior é 0 e o extremo superior, bom, o extremo superior não sei, ok? Mas o intervalo é limitado e fechado, ok? Sei que aquele C que eu pus ali há de ser um número positivo. Qual o valor de C? Bom, não sei. No entanto, mais tarde, vocês sabem que há uma série de coisas que podem tentar para determinar aquele C. Aquele C há de ser o máximo da função f no intervalo 0,1. Como é que eu determinarei? Bom, todos vocês sabem que esta função é diferenciável. Vocês podiam tentar, vamos calcular a derivada do f. Ok? E depois igualar a zero e ver o que é que acontece. Mas, no entanto, para esta função, se vocês derivarem e igualarem a zero, tem um grande desgosto, ficam com uma equação terrível, ok? Se eu não me enganei, ao definir a função, vocês não sabem exatamente como determinar zeros, tal, derivar, ok? Portanto, os humildes teoremas de Weierstrass e do valor intermédio já vos dão alguma informação. Bom, eu fiz este exemplo muito motivado por um de vocês, que no outro dia, numa aula de dúvidas, perguntou: professor, como é que eu determino contradomínio? Bom, e o que eu disse foi: não há nenhuma maneira geral de determinar contradomínio. O que eu tenho é várias ferramentas, vamos construindo ferramentas que sabemos que podemos utilizar para estudar o contradomínio de uma função. Duas delas, estamos a falar delas hoje, o teorema de Weierstrass e o teorema do valor intermédio, para funções contínuas. Mas iremos juntando ao nosso arsenal outras ferramentas. Derivação, como eu mencionei, dá-nos outras ferramentas. Para funções que não estão definidas em limitados e fechados, ok? Pode ser que seja importante calcular limites. O que é aquilo que nós vamos falar a seguir? Já agora. Calcular limites para os extremos do intervalo, podem ser ou números reais ou números infinitos, ou podem ser mais infinito ou menos infinito, eu ia dizer números infinitos, que é disparado. Bom, e noutras vezes podemos tirar partido de coisas muito peculiares sobre as funções. É como aquele problema do mecânico de automóveis, não é? Portanto, o mecânico gostaria de saber exatamente o que fazer a cada mecânico de automóvel que entra na oficina, só que precisa fazer um diagnóstico primeiro. Vocês, para estudar o contradomínio de uma função, precisam pensar que propriedades é que esta função tem e quais são as ferramentas de que eu disponho que posso tentar aplicar. Conseguir aplicar essas ferramentas numa dada situação não é garantido. A única situação em que é garantido é em testes e exames, que o professor esforçou-se por pôr lá qualquer coisa que de certeza vocês sabem fazer. Mas a realidade é bastante mais complicada do que isso em geral. Bom, vamos usar estes 10 minutos finais para falar de
limites, ok? Ah, que é algo que eu evitei falar até agora. Depósito, confesso, ok? Vamos falar, há várias situações que me vão interessar, vou tratar separadamente. Primeira situação, falar de limite, quando x tende para A, de f de x ser igual a um C com A um número real e C também um número real. Duas outras situações serão os casos em que vou olhar para o limite quando x tende para mais ou menos infinito. Portanto, uma possibilidade será mais infinito, outra possibilidade será menos infinito. Igual a um C número real. E uma terceira possibilidade será limite de f de x, quando x vai para um certo A e o resultado é mais infinito ou menos infinito. E finalmente uma quarta possibilidade, não é? Limite quando x vai para mais infinito ou menos infinito. E o resultado é C, mas aqui o C é igual a mais infinito ou menos infinito. Okay? Portanto, possibilidade de aparecer os infinitos aparecerem aqui em várias maneiras. Nós vamos considerar o que resta da aula 2 só o primeiro caso. Okay? Portanto, vamos aqui apagar segundo, terceiro e quarto casos. Falar um bocadinho sobre aquele primeiro caso. Aquele primeiro caso é uma ferramenta técnica para a maneira como eu gostaria que vocês encarassem aqueles limites, é como uma ferramenta técnica para resolver a seguinte questão. Suponham vocês que a função está definida num certo conjunto S e que o A é um ponto aderente ao S. Ok? Portanto, qualquer que seja a vizinhança do A, qualquer que seja epsilon positivo, vizinhança epsilon de A interceptada com S é diferente do conjunto vazio. Ok? Portanto, A tem que ser um ponto aderente. Ou seja, isto é natural, não é? Porque se eu quero calcular um limite, se eu estiver longe do domínio da função, a informação da função é totalmente irrelevante. Ok? Portanto, só vai fazer sentido para pontos aderentes ao domínio da função. Perto, há outros pontos onde sabemos calcular a função. Portanto, o que é que quer dizer? O que é que queremos fazer neste caso? Bom, das duas, uma.
A pode ser um ponto do próprio S, ou A pode não pertencer a S, mas ser um ponto aderente. Okay? Está aqui nitidamente duas situações interessantes. Portanto, uma delas, o A não pertencer a S, corresponde a vocês não têm valor da função no ponto. É aquilo que vos acontece, por exemplo, vocês tiverem g de x igual a 1 sobre x para x diferente de 0, esta função g tem um domínio que é os reais menos o zero, portanto o f, neste caso, seria os reais menos o zero, mas 0 é um ponto aderente a esse, certo? Portanto, a função não está lá definida. Okay? Eu posso me perguntar a seguinte questão: será que eu posso estender a minha função, juntar-lhe um ponto ao domínio, que é este ponto A, dar um valor à função, à nova função nesse ponto, de maneira a minha função ficar contínua? Okay? Portanto, a fazer essa pergunta de maneira mais cuidada. Okay? Portanto, estou primeiro a pensar na situação em que o A é um ponto aderente, mas não pertence ao conjunto. Okay? Será que existe um real D, portanto, aquele C no limite a ser esse real, se existir, tal que uma função que eu vou chamar f asterisco x, dada por f de x nos pontos originais e por c para x igual a, okay? É contínua em A. Portanto, esta é a minha grande questão. A pergunta de $1 milhão: será que eu consigo juntar esse ponto aderente, mas que não pertencia ao domínio da função original, junto ao domínio, e arranjo um valor, um candidato, a valor da nova função nesse ponto, de maneira a nova função ficar contínua? Okay? Se a resposta for sim, sim senhor. O que eu quero dizer é que o limite, quando x tende para A, de f de x é igual a c. Portanto, limite num ponto aderente, sendo o limite um valor real, no caso do A não pertencer ao domínio original da função, vai corresponder à ideia de poder estender a função ao ponto A, de maneira a ficar com uma função contínua. Fazer isto vai chamar-se fazer o prolongamento por continuidade de f ao ponto A. Bom, no caso do A já pertencer ao domínio, a pergunta já não é muito interessante, porque das duas uma, ou a função já era contínua lá, então nesse caso eu posso dizer descaradamente o limite quando x tende para A de f de x é c, ou então a função não era contínua, e então o que eu quero dizer é que não há limite. Portanto, os meus pensamentos por trás da definição mais formal de limite, insisto, em pontos aderentes,
sendo o limite um valor real, tem a ver com este problema de prolongar por continuidade uma função a um ponto. Ok? Começaremos com a definição formal do limite na próxima aula. Ok? Portanto, por hoje é tudo. Se alguém tiver. Alguém acaba de dizer bom fim de semana a despedir-se. Hoje não é bom fim de semana. Portanto, até sexta-feira. A aula problemas hoje à tarde. Quem tiver questões agora, aproveite. Ok? Alguma questão? Então vamos acabar por hoje. E até logo, ou até quinta ou até sexta, conforme os casos. Tchau, Stor. Deus. Aí.